10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Olá, irmãos! Olá, amigos! Eu sou o pastor Sampaio, aqui do estado de Santa Catarina, e estou começando o meu primeiro podcast, inaugurando, falando sobre a depressão. E vamos falar de uma forma muito simples. Todo mundo, uma vez ou outra na vida, se sente deprimido ou triste. É uma reação natural à perda, aos desafios da vida e abaixo a autoestima. Mas, às vezes, o sentimento de tristeza se torna intenso. Dura longos períodos ao ponto de retirar a pessoa da sua vida natural. A depressão é o mais comum dos transtornos mentais, mas é uma doença tratável. A Organização Mundial da Saúde calcula que em 20 anos a depressão ocupará o segundo lugar no ranking dos males que mais matam. Reconhecer a depressão é frequentemente o maior obstáculo para diagnosticar e tratar a depressão. Infelizmente, aproximadamente metade das pessoas que passam pela depressão nunca tem a doença diagnosticada ou tratada. Escute, metade das pessoas que passam por uma depressão nunca tiveram a doença diagnosticada ou tratada. Isso pode ser uma ameaça. Para você ver o grau de preocupação sobre a depressão, é que mais de 10% das pessoas que têm depressão se suicidam. Agora, aqui estão os sinais, ou alguns sinais que a gente precisa estar atento. Tristeza. Perda de interesse por coisas que antes você gastava tempo. Falta de energia, dificuldade de concentração, dificuldade de tomar decisões, insônia ou então o sono excessivo, problemas no estômago ou má digestão, sentimento de desesperança, problemas sexuais, falta de interesse, dores, mudança no apetite, levando ao ganho ou então à perda de peso, pensamentos de morte, suicídio, automutilação, tentativa de suicídio. Como a depressão pode ser diagnosticada? O diagnóstico da depressão começa com o exame físico. Há algumas viroses, remédios e doenças que podem causar sintomas parecidos com os da depressão. O médico irá querer saber quando os sintomas começaram, quanto eles estão durando, quanto tempo eles estão durando e o quão severos são. Também irá querer saber se você já sentiu algo parecido antes e qual foi o tratamento. O histórico familiar também é muito importante, assim como o uso de drogas e álcool. Embora não exista nenhum exame para diagnosticar a depressão, há algumas características que podem levar ao diagnóstico apropriado. Se uma doença física for descartada, seu médico deverá considerar lhe encaminhar para um psicólogo ou para um psiquiatra. Eles vão determinar qual é o melhor tratamento para o seu caso: psicoterapia ou remédio, ou a combinação de ambos. Como saber quando preciso de ajuda? Quando a depressão estiver afetando negativamente sua vida, como ao causar dificuldades até nos relacionamentos, na sua vida sociável, nas questões do trabalho, disputas familiares. Se alguém que você conhece estiver tendo pensamentos suicidas, por exemplo, médicos especializados em tratar distúrbios psicológicos, como os psiquiatras, são médicos. Eles podem prescrever remédios, até mesmo os antidepressivos,
Alguns também são inclusive psicoterapeutas. O psicólogo, você pode recorrer a um psicólogo. É o profissional que se especializa em tratar de distúrbios mentais ou distúrbios emocionais. Em geral, eles usam a psicoterapia para tratar pessoas em depressão. Gente, a depressão é o mal do século. A depressão já é mal do século. A depressão ela pode ser causada apenas pelo emocional, mas ela pode também ter um cunho clínico. Alguma enfermidade, alguma doença pode estar causando esse distúrbio. Agora é claro que nós, como crentes, salvos em Cristo Jesus, conhecedores da palavra, nós conhecemos também a influência espiritual. Podem haver casos em que a pessoa realmente está vivenciando um ataque espiritual, mas precisamos entender a realidade nossa, para então termos a noção de que precisamos de ajuda. Talvez eu esteja falando e quem está ouvindo esse podcast, esse nosso primeiro podcast, esteja se aconselhando com um pastor, tendo aconselhamentos pastorais semanais. Não lhe fez o devido resultado, não lhe proporcionou o devido resultado. Talvez você esteja participando de campanhas, de cultos, mas não trouxe o resultado satisfatório. Você precisa procurar ajuda clínica. Você precisa identificar. Eu sou testemunha disso. Sou pastor há 7 anos e estou me tratando de depressão. A minha depressão tem uma causa 100% emocional. Situações dos desafios da vida, situações de perda, de sentimento de frustração, decepções, me levaram a viver momentos em que eu fui retirado da minha vida normal. Justamente o que eu citei acima. Eu comecei a sentir uma tristeza que intensa, uma tristeza de longos períodos. Essa tristeza de longos períodos, levou a emoções ruins. Eu comecei a viver um turbilhão de emoções, de frustração, de decepção, de angústia, de desesperança. Mas eu consegui reconhecer e percebi que eu estava diante de um problema emocional, de um distúrbio, de um transtorno mental, causado justamente pela minha área emocional. Recorri ao médico, estou me tratando, fazendo psicoterapia. E para mim, a depressão se tornou uma experiência para que eu me reconfigurasse. No próximo podcast, eu vou falar com vocês o que eu fiz com a depressão. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Muito obrigado. Esteja comigo aí nos próximos podcasts. Deus abençoe.